A retomada dos trabalhos na Câmara e no Senado amanhã dará início na prática às articulações políticas do governo Lula para aprovar pautas prioritárias, a começar pelas propostas da área econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que devem servir como testes da força do novo presidente no Legislativo. Para que os projetos e as propostas de interesse, do presidente eleito sejam aprovados, Lula tem uma tarefa dura pela frente: aumentar a base de apoio. Ele ainda não tem maioria na Câmara nem no Senado. Para fazer mudanças na Constituição, o governo Lula vai precisar de votos dos partidos que apoiaram Bolsonaro. A primeira votação deve ser da medida provisória que alterou regras no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um texto que deve enfrentar resistências no Congresso. Mas há outras promessas de Lula na pauta, como um novo mecanismo para substituir o teto de gastos e a reforma tributária. Isso é a próxima medida, uma reforma tributária que torne mais racional e que tampe alguns desses rombos de cobrança de impostos. O governo não deve ter vida fácil. Com uma base formada por siglas que até pouco tempo estavam ao lado de Jair Bolsonaro, Lula e seus articuladores terão trabalho para convencer os parlamentares a votarem com o Planalto. Além disso, há propostas de outras áreas na fila, como o projeto sobre punições mais duras a atos golpistas. A criação de uma Guarda Nacional para proteger a esplanada dos ministérios em lugar da PM do Distrito Federal. Aumentar as penas para quem participar de atos golpistas. Acelerar a perda de bens de golpistas determinadas pela Justiça, responsabilizar empresas financiadoras de atos contra a democracia. A pauta econômica do governo no Congresso e os desafios da articulação na base são os temas do Ao Ponto de hoje. Neste episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Manuel Ventura, repórter da sucursal de Brasília. O Ao Ponto de 31 de janeiro começa agora. Vem com a gente. Manuel Ventura, o novo Congresso toma posse nesta quarta-feira, já com a missão de analisar pautas importantes para o governo, Qual vai ser o primeiro desafio na área econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa pauta legislativa? Olha, Carol, o primeiro desafio do ministro, o primeiro grande teste para a agenda econômica e para a própria base do governo vai ser a votação da medida provisória que mudou a estrutura do CARF. O que é o CARF? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o Tribunal Administrativo da Receita Federal, onde os contribuintes, quando se sentem injustiçados por alguma cobrança de imposto, eles recorrem ao CARF para questionar essa cobrança. Hoje há mais de R$1 trilhão em impostos que estão sendo discutidos no CARF. E uma medida provisória, agora lançada pelo ministro Haddad no início de janeiro, ela voltou com uma sistemática que existia até 2020. Até 2020, o que acontecia? Se houvesse um empate, o CARF é formado por representantes da Receita e dos contribuintes meio a meio, uma formação paritária. Até 2020, se houvesse empate, quem ganhava automaticamente aquele processo era a Receita Federal. Em 2020, o Congresso mudou isso e passou a dizer que quem ganha automaticamente um processo é o contribuinte. Isso é uma coisa que está em vigor desde 2020, mas o governo resolveu mudar por medida provisória, agora no início de janeiro, alegando que essa mudança não é correta e que o fisco precisa ter essa vantagem na discussão dos impostos. Só que é um assunto muito sensível, um assunto em que o setor produtivo, em que os empresários estão reclamando das mudanças feitas pelo governo, e os próprios parlamentares que votaram aquelas mudanças em 2020, parte deles foi reeleito, e esses parlamentares querem discutir mais uma vez e rever a mudança feita agora pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda. Então essa vai ser o primeiro grande desafio, e porque o governo coloca isso como uma medida fiscal. O governo calcula, por exemplo, que seria possível arrecadar até R$60 bilhões por ano com essa medida. Então tem um efeito fiscal importante e é um efeito de analisar e de fazer a primeira grande votação para a base do governo Lula. Tem uma outra MP também, Manuel, que além do CARF, que é a que criou o Litígio Zero, o programa de refinanciamento de dívidas do governo. Qual o risco que o Palácio do Planalto vê nessa votação?
Olha, Felipe, a grande questão dessa medida provisória, ela não se refere necessariamente a ser aprovada ou não, como é o caso do CARF, mas, na verdade, ao tamanho e ao escopo da medida provisória. Porque o que ela faz? Ela permite que contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pequena ou grande empresa, parcele a sua dívida tributária com a Receita, faça um parcelamento de 12 meses dessa dívida com algumas condições. E o que o governo teme? E o governo vai trabalhar para que isso não seja feito, é que essas condições sejam ampliadas, que essas condições sejam facilitadas. Por exemplo, uma dívida de até R$78 mil para as pessoas físicas e para as pequenas empresas, há um desconto na própria dívida, né? Há um desconto no próprio tributo pago, caso a pessoa esteja devendo. E esse valor, o governo teme que esse valor seja ampliado também. A dívida precisa ser paga em 12 meses. Já existe discussões para esse valor ser ampliado para 24 meses, por exemplo. Então, tudo isso é o que o governo vai tentar assegurar agora nos próximos meses no Congresso. Você diria, Manuel, que esse é o primeiro teste para uma base aliada que ainda está em formação, para abrir caminho para outros projetos ainda mais complexos do que esses? Exatamente, porque o governo Lula precisou, no ano passado, aprovar a PEC da transição. Vocês se lembram que a PEC da transição foi necessário para ampliar os gastos do governo de 2023, mas ainda naquele momento era uma formação um pouco precária, porque envolvia parlamentares que não foram reeleitos, envolvia uma situação mais específica. E agora não, o governo acabou montando os ministérios para tentar fazer uma composição política, está montando o segundo escalão, as estatais também considerando esse aspecto, e tudo isso vai ser colocado em prática agora no Congresso Nacional, que vai tomar posse nesta quarta-feira. Então, os primeiros testes são geralmente em pautas sensíveis, e certamente a pauta do CARF e sensíveis e que vão merecer um cuidado maior da articulação política do governo, que vai acabar usando isso para testar se aquela base, se aqueles parlamentares que eles contavam como aliados, de fato vão entregar os votos que eles solicitam, que eles querem. Ela é essencial para buscar justiça, né, justiça tributária, e para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase 1/3 dos tributos no Brasil e responde por 10% da produção. Então tem um desequilíbrio muito grande em relação à indústria, e o caminho é esse. Nós já estamos aí com muita maturidade nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Tem uma discussão que já aconteceu. Tem um outro tema, além das MPs, que é a promessa do governo Lula de aprovar uma reforma tributária, né? Em que pé está a formulação dessa proposta? Pois é, o reforma do presidente Lula, como uma das grandes prioridades do governo, e para fazer isso, a reforma tributária é uma discussão bem ampla, que envolve diferentes fatores, e para fazer isso o governo decidiu dividir a reforma tributária, né? Dividir uma parte dos impostos para discutir primeiro os impostos sobre o consumo, e esses são, por exemplo, o IPI, os impostos que incidem, o PIS, COFINS, que incidem sobre os produtos, que incidem sobre o consumo, e uma outra parte, num segundo momento, uma discussão sobre a renda, ou seja, sobre o imposto de renda e sobre a cobrança da renda. Então, o que está sendo feito hoje, após tomar essa decisão, é estudar isso de maneira separada, iniciando pela discussão a respeito dos impostos sobre a renda, sobre o consumo, que impactam a produção do país, impactam a agricultura, os serviços e a indústria. E a ideia é aproveitar algum projeto ou alguns projetos que já estejam em tramitação no Congresso, Manuel, nessa questão aí dos impostos sobre o consumo? Exatamente. Hoje tem duas propostas de emenda à Constituição, duas PECs, uma na Câmara e outra no Senado, que já estão avançadas nas suas discussões, que, simplificamente, elas unificam alguns impostos. Cada uma com uma característica diferente, mas a ideia é a mesma, unificar impostos. E a ideia é usar essas propostas como base. Existe a proposta da Câmara, a PEC chamada de PEC 45, é uma proposta que agrada mais ao Ministério da Fazenda, inclusive porque ela foi elaborada pelo economista Bernardo Api, que é o secretário especial da reforma tributária, escolhido pelo ministro Fernando Haddad. Então, essa proposta agrada mais, mas por uma questão política, a ideia é juntar essas duas propostas e acabar tocando de maneira conjunta com as características
de ambos. E isso está sendo discutido agora pelo corpo técnico do Ministério da Fazenda, que está sendo formado, pelos parlamentares. Tudo isso vai andar a partir de agora de acordo com a definição das mesas, tanto da Câmara quanto do Senado. Tem um outro tema que foi um tema de campanha, que é a proposta da revisão da tabela do imposto de renda, com a ideia de aumentar a faixa de isenção. O presidente Lula falou durante a campanha do teto de R$5.000, quem ganha abaixo disso não pagaria imposto de renda, isso teria um impacto no público também. Em que pé está isso? E essa ideia cabe nessa proposta da Fazenda, dos pacotes que eles planejam mandar agora para o Congresso para votação? Olha, a ideia da reforma do imposto de renda é que ela seja uma coisa que, ao mesmo que ela seja uma coisa que os especialistas chamam de progressiva, quer dizer, ao mesmo tempo em que vai aumentar a isenção para quem ganha menos, ou seja, aumentar a faixa de isenção, no caso o presidente Lula prometeu e já fez essa promessa, está repetindo essa promessa constantemente de aumentar para R$5.000 a faixa de isenção. Isso tem uma perda para os cofres, isso certamente representa uma perda de receita, mas que isso seja compensado ao aumentar as cobranças para quem ganha mais. Aí, principalmente, por exemplo, a cobrança de dividendos, né, que são impostos sobre dividendos, que é uma parte que hoje são isentos, e a ideia do governo é passar a cobrar imposto sobre isso, ou até mesmo ali pela possibilidade de aumentar a alíquota para os valores, para as rendas maiores, ou aumentar ou criar uma nova faixa. Tudo isso está sendo estudado para que a reforma não tenha um impacto fiscal que deteriore as contas públicas, mas consiga ser mais progressiva, ou seja, consiga cobrar mais imposto de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Essa é a ideia de fazer. Mas o ministro da Fazenda já falou, e a ideia do governo neste momento é que isso seja feito só a partir do segundo semestre. Não fazer essa reforma agora. A ideia agora é primeiro fazer, de fato, a reforma do consumo. Então as pessoas têm que entender, por isso que eu defendi durante a campanha, e vamos tentar colocar em prática na proposta de reforma tributária, sabe, que até R$5.000 a pessoa não paga imposto de renda. Não é possível que a gente não faça. Mas esse projeto no segundo semestre, Manuel, incluiria essa promessa de isentar quem ganha até 5 mil? Porque uma coisa é o Lula prometer na campanha, né? Outra coisa é combinar com os russos e a Fazenda, de fato, abrir mão dessa arrecadação. Pois é, isso está sendo discutido ainda. Há diversas correntes dentro do governo. Tem gente que acha que tem que ser de uma vez só para o presidente não perder credibilidade. Tem gente que acha que precisa ser ministros do governo e líderes do governo acham que tem que ser de maneira progressiva, quer dizer, começar com um valor e ir subindo aos poucos ao longo do mandato inteiro. Um dos argumentos que estão sendo usados para essa promessa de 5 mil é que o governo tem 4 anos. E entregar agora esse valor ou entregar em 2026, tudo isso faz parte do governo. Esse argumento já foi usado, como é possível fazer isso, subir o atual faixa de isenção, que está aí próximo de R$2.000 para R$5.000, de maneira progressiva, quer dizer, aos poucos até 2026, que é quando acaba o mandato. Então, tudo isso está sobre a mesa, mas é muito difícil fazer isso de uma vez só por causa do seu impacto bilionário para fazer tudo isso de uma só vez. Você até falou da credibilidade do governo, da questão das propostas, e tem uma proposta que parece ser muito cara ao presidente Lula, que é sobre o teto de gastos, que ele já atacou publicamente, que o governo já adiantou que vai adotar uma nova ferramenta para controle de gastos. O que está sendo estudado? Você pode adiantar para a gente alguma coisa que está sendo estudada? E quando que vai ser apresentado ao Congresso? E só uma segunda pergunta aqui, vai ser uma imposição do governo ou vai ter um debate mais amplo envolvendo sociedade civil ou mercado antes de apresentar esse plano? Olha, a ideia do ministro Fernando Haddad é lançar esse pacote, essa proposta ao Congresso em abril, levar para o Congresso em abril um novo arcabouço fiscal. Quando a gente fala novo arcabouço fiscal, é a regra que vai substituir o teto de gastos como principal norma para controlar as contas públicas e para dizer para onde vai, por exemplo, a dívida pública, o crescimento do gasto, enfim. Tudo isso vai estar embutido nessa proposta que o ministro Haddad quer levar ao Congresso até abril. Mas antes de levar ao Congresso, os técnicos do Ministério da Fazenda estão trabalhando para que haja o que eles chamam de validação social. Quer dizer, pegar uma proposta inicial, discutir com a academia, discutir com universidades, discutir com o mercado, com especialistas, sobre qual seria o melhor caminho, quais os melhores termos, para, a partir de uma aprovação prévia, de uma
sinalização de que esse arcabouço seria positivo, levar para o Congresso algo com mínimo de discussão e algo com mínimo de validação, de reforço por parte do mercado, por exemplo, para não haver ruído, porque esse tema é muito sensível. Ele é técnico, envolve umas questões de longo prazo, mas ele é sensível no curto prazo, porque ele, se for mal conduzido na visão do governo, pode, por exemplo, desestabilizar os juros, o dólar, e acabar impactando na inflação e em outros indicadores que o governo não quer atingir. Então, tratar isso com cuidado, conversar com especialistas para levar ao Congresso algo já mais formatado e algo mais validado pela sociedade na visão do governo. Tem um prazo máximo para aprovação desse novo modelo de controle de gastos, Manuel? Porque senão a gente entra no outro ano fiscal de novo com teto de gastos, né? O governo, a PEC da transição, ela estabeleceu que o governo precisa enviar até o Congresso, até meados deste ano, o novo arcabouço fiscal. Mas ela não diz quando precisa ser aprovado. Então, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas tem uma questão prática para o governo, que se não for aprovado o novo arcabouço fiscal até o dia 31 de dezembro, ou seja, até o fim do ano, no dia 1º, o teto de gastos volta a valer completamente e volta a valer sem aquele reforço de 145 bilhões de reais que foi estabelecido pela PEC da transição. A PEC da transição estabeleceu esse reforço apenas para 2023. E aí o governo vai voltar em 2024, se não aprovar o novo arcabouço fiscal, a ter problemas para financiar programas sociais, vai ter que entrar numa nova discussão sobre uma nova PEC, por exemplo, e isso o governo não quer. Então, o governo quer aprovar isso, quer aprovar o novo arcabouço fiscal até agosto. Essa é a ideia que está sendo trabalhada. Então, você insistir numa tese que não vai encantar ninguém, você vai ficar 4, 10 anos falando e não vai ser... Essa não. Nós não estamos batendo em ferro frio. É praticamente o mesmo, né? E as dificuldades são similares. Mas a nossa reforma tributária é a reforma tributária que foi capitaneada até agora por um nome que é um secretário meu. O Bernardo Api, um grupo grande em torno dele, discutiram mais de 6 anos essa reforma. O presidente Lula vem criticando a atual meta de inflação de 3,25% ao ano e já deu sinais que podem ser tendidos que ele gostaria de mexer nesse regime de metas, elevando um pouquinho o alvo, o centro da meta da inflação. A primeira reunião do Conselho Monetário Nacional já foi adiada para o dia 16 de fevereiro. Tem expectativa de alguma revisão já nesse encontro? Olha, essa primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa primeira reunião ocorreria ainda nesta semana, e ela foi adiada para 16 de fevereiro porque o governo achou que não tinha ainda as pautas bem definidas sobre o que seria apresentado e discutido. Mas, embora haja uma expectativa grande, neste primeiro momento, não vai se discutir uma mudança na meta da inflação para 2023. Nesse primeiro momento, isso não está em discussão e não deve ser levado na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional. O Conselho vai se reúne mensalmente e em junho e julho costuma-se discutir a meta de inflação e se espera que a meta seja discutida nessas reuniões e não na reunião agora de fevereiro, embora houvesse essa crítica do presidente, embora tenha essa questão que a meta está muito abaixo ainda do que de fato a inflação está realizando. 2021 e 2022, a inflação fechou acima do teto da meta, obrigando o presidente Campos Neto a encaminhar cartas ao ministro da Fazenda nas 2 ocasiões para se justificar. Manuel, pelo que você conversa aí no Ministério, qual o clima do governo em relação ao Banco Central? Tem alguma desconfiança, alguma resistência? Porque o atual presidente do banco, o Roberto Campos Neto, é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E, para completar, teve aquela movimentação super estranha do Banco Central de acusar um erro contábil que acabou transformando um déficit no fluxo cambial em superávit em 2022, com um erro na conta aí de mais de 12 bilhões de dólares, que agora foi corrigido, né? Então, da parte do Ministério da Fazenda, da parte da equipe econômica, não há um sentimento de desconfiança, por mais que alguns técnicos, o próprio ministro critique o nível de juros do país,
critique algumas questões específicas da política monetária, não existe uma desconfiança à pessoa do Roberto Campos Neto. E com relação a esse erro do fluxo, o que o próprio pessoal do Ministério da Fazenda fala que é uma questão de metodologia, inclusive porque houve uma mudança na forma de fazer mudanças no câmbio no ano passado por conta da nova lei cambial, então acabou isso sendo levado para a planilha do Banco Central e são os técnicos do Banco Central, são os servidores de carreira. Não, esse caso específico não levantou dúvidas nem grandes questões do Ministério da Fazenda. O que existe mesmo é um sentimento de que a taxa de juros é elevada e precisa se encontrar caminhos para que essa taxa de juros caia de maneira estrutural, de maneira bem feita, para, claro, não criar nenhum estresse, nenhum ruído. Apesar da economia ser um tema central do governo, ela também há outras prioridades em outras pastas, né? É como o pacote de medidas que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele quer apresentar para endurecer a punição, por exemplo, contra pessoas que participarem de atos golpistas. Até que ponto a pauta econômica ela vai ter que disputar espaço com essas outras agendas do Congresso? Esse ponto é interessante porque nós estamos elencando uma série de prioridades para o Ministério da Fazenda, para a pauta econômica, mais para a pauta fiscal, de produtividade, mas o governo não vive disso apenas, e o próprio Congresso vai querer tratar de outros temas. A gente está falando, por exemplo, do pacote do ministro Flávio Dino com relação aos atos golpistas, tem questão certamente que vai surgir com relação ao meio ambiente, o governo, por exemplo, vai propor um novo Bolsa Família, tudo isso vai ser discutido pelo Congresso, um novo Minha Casa Minha Vida também vai ser discutido pelo Congresso, pautas que são relevantes e que vão acabar tomando espaço, brigar espaço entre si. Então, tudo isso vai ser levado e vai ser discutido, e o próprio governo vai ter que discutir em algum momento qual é a prioridade de fato, e isso vai ser analisado ao longo do ano para saber para onde vai. Neste momento, o que o governo sente primeiro ano de governo, existe uma máxima de que existe mais boa vontade de aprovar algumas pautas mais complexas. Por exemplo, reforma tributária é uma pauta complexa e que pode ser usada esse intervalo de primeiro ano de governo para discutir esse assunto. Nesse momento que ainda não há maioria constitucional para o presidente Lula no Congresso Nacional, que ele consiga, pelo menos, encaminhar e pautar os seus projetos, inclusive a pauta do ajuste da reforma tributária e da âncora fiscal. Até que ponto o Fernando Haddad e o próprio Lula estão entrando pessoalmente nessas negociações, hein, Manuel? Eles estão discutindo pessoalmente a respeito disso, tanto o presidente Lula quanto o ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad, por exemplo, já conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre reforma tributária. Existe uma possibilidade, assim, a expectativa é que o Lira seja reeleito, né, para a presidência da Câmara, inclusive ele tem o apoio do PT. Quem também tem o apoio do PT é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e na semana passada o presidente Lula conversou com o Pacheco, eles tiveram um jantar, e um dos assuntos foi um pedido do presidente Lula para ter um apoio na aprovação das pautas econômicas no Senado. É claro que isso vai depender do resultado da eleição para a mesa diretora do Senado. O Pacheco concorre com o Rogério Marinho, que é ex-ministro do governo Bolsonaro. Então, eles estão se empenhando diretamente nisso, e o próprio ministro Fernando Haddad já disse que uma diferença que existe entre a ideia atual de priorizar a reforma tributária do atual governo, do governo Lula, de governos anteriores, e aí principalmente o governo Bolsonaro, na visão do ministro Haddad, é que ele vai se empenhar diretamente, que ele é um político, ele tem conversa com parlamentares, na visão dele, e isso facilitaria as conversas a respeito da reforma tributária, segundo a avaliação do próprio ministro Fernando Haddad. Manuel Ventura, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, Carol e Felipe, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.